Tô Uh, falando, o coração funciona, cara. que isso, finalmente. Meu Deus do céu, fazia tempo que eu não Uau, tomava um baile desse, viu? uau, eu tive que fazer aqui um- sei lá o que eu fiz. A gambiarra. Tive que fazer uma gambiarra assim, na chapa quente, né? Você, você aí fazendo um vale a pena ver de novo. Ainda bem, ainda bem que você já nasceu pronto, né? Você me lembrou meus amigos baianos, né? O baiano, eu falo isso para os músicos, os artistas, eles não nascem, eles estreiam, né? Boa noite, meu amigo. Como é que você tá, cara? Que honra, que Bem, alegria. graças a Deus. Cara, que Alegria. alegria te ter aqui. Já vou direto te apresentar com uma história. O Vamos pessoal já embora. chegou, já está todo mundo esperando aqui, então eu vou te apresentar. Grande abraço para todo Apresentar do mundo. jeito que a gente apresenta aqui, que é com uma história. Tá. Ele começou como imitador do que eu via, do que eu via no rádio. Isso E o mesmo. violão era o que o pai tinha dado de presente e ensinou para ele 3 acordes. Perto dos 10 anos de idade, ele decretou: vou ser músico. Mas como tudo na vida são fases, perto dos 14 anos ele se encantou pela literatura, pensou bem e finalmente decidiu: vou ser professor. 2 anos depois, pensando melhor, ele seria outra coisa, um pastor. Mas por que decidir ser uma coisa ou outra se ele podia ser tantas outras coisas? E o sentido de ser é muito mais amplo quando seu significado não se resume apenas a fazer. Como dizia o grande poeta Fernando Pessoa, obedeça a gramática quem não sabe pensar o que sente. Uau, Sirva-se dela quem sabe mandar nas suas expressões. E por isso, sensacional. nosso entrevistado dessa noite, Gerson Borges, é daquelas pessoas para quem os neologismos existem para explicar aquilo que as palavras já existentes já não conseguem mais explicar. E o que ele é hoje, você está me perguntando, o que ele é, afinal de contas? Ele é um pastoetador. E ele vai explicar isso melhor. Quem É, explica melhor essa história é o próprio educador, escritor, músico, um dos meus poetas prediletos, Gerson Borges. Irmão, prazer imenso. Seja muito bem-vindo na nossa live aqui nessa noite, viu? puxa vida, Beto, você é um querido, né? Você é um querido, você me deixou constrangido, né? Conversei com a tua assessoria aí, e eles descobriram que eu sou um tímido em recuperação. E depois desse confete tão carinhoso e ao mesmo tempo tão sincero, eu conheço teu coração, eu sei quem você é, eu fico muito grato. Olha, eu descobri uma coisa que Dom Evaristo Arnes, não é? Esse homem de Deus aí, Dom Paulo Evaristo Arnes, ele era sacerdote católico paroquial, né? Trabalhava numa paróquia, mas ele tinha um desejo enorme, Beto, de fazer pedagogia. E aí ele ficou um tempão assim ensaiando com o bispo dele, né? Tomando coragem para pedir permissão e ir estudar na Europa. E aí ele fala com o bispo vai sim, vai ser bom. E ele vai para pra uma escola de pedagogia na França, mas se sentindo culpado, porque ele dizia assim, eu tinha que estar na paróquia, eu tinha que estar pastoreando, cuidando dos irmãos, né? E na tradição católica, né, o sacerdote é muito submisso, ele faz voto de obediência ao bispo, ele não pode Sim. mover-se assim, não é? Isso vem desde Bento de Núrcia, né, século VI, né, a regra de São Bento, né? E aí, logo no início do semestre, ele conta na bibliografia dele que ele procura um professor, um monge já idoso, tinha poucos dentes na boca, olha, ele tinha esse detalhe, né? E ele diz assim, querido, eu tô com uma crise, porque eu tinha que estar na minha paróquia, eu tinha que estar na minha igreja, eu tinha que estar servindo aos pobres e tal, mas eu vim aqui estudar pedagogia, mas eu tenho tanta vocação pastoral quanto a vocação de educador, né? E aquele professor sábio, né, dá uma palavra de direção espiritual para ele, diz assim, não tem problema, você pode ter até 10 vocações na vida, o desafio é você achar a principal e colocar todas as outras a serviço dessa principal, né? Isso, e quando eu li isso, falei, puxa vida, isso que acontece comigo. Eu queria ser músico,
aprove ao Eterno que eu me tornasse músico. Queria ser escritor, educador, e trabalhei com educação no Rio de Janeiro. Eu trabalhei no projeto do Darcy Ribeiro, rapaz. Periferia Olha, do Rio de disso eu não Janeiro. sabia desse detalhe. Sim. Os projetos... Entrei em 1990, concursado, professor mesmo, né? Trabalhei naqueles projetos do Leonel Brizola de educação integral, não é? Com base na pedagogia de Emília Ferreiro, muito Piaget, então um projeto de educação assim, de transformação social. E eu era um garoto de 20 e poucos anos, estudava na Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, e o pastorado foi a última coisa a se concretizar, não é? Porque eu não queria ser pastor profissional, né? Não queria ser pastor, não queria tornar o meu ministério uma carreira. Eu acho sensacional como alguém como você, que é um homem público, é um homem da saúde, transforma a sua vocação para fora, secular, maior, at large, como se diz em inglês, né, em ministério. O trágico é quando o ministério vira carreira, né? Então, bacana você começar a falar dessa minha crise, entre aspas, vocacional, mas hoje eu estou bem resolvido com isso, né? O pastor ajuda o músico ajuda o educador e essas coisas. Aliás, nós temos várias coisas em comum, entre elas Sim. Essa multiplicidade de vocações que vai se... Eu costumo brincar que são disfarces, na verdade. Boa. A pessoa fala para mim assim, mas no final das contas, o que você é? Bom, que eu sou mesmo discípulo de Jesus. Seguidor mas eu do tenho Cristo. Disfarce, né? Quando eu estou lá, quando eu estou no plenário, no microfone, ou atuando como secretário, eu sou, sei lá, eu sou um político disfarçado de... Eu sou um discípulo de Jesus disfarçado de político. Sensacional. Atendendo gente, usando estetoscópio, jaleco e tal. Aí eu sou um discípulo de Jesus disfarçado de médico. Sensacional. E aí, assim, eu vou me disfarçando. Então, nós temos isso em comum. E temos mais uma coisa em comum, né? Diga. Que é que você começou falando que você é um tímido em recuperação. Eu sou mesmo. Confessar publicamente que eu também sou, tá? Olá, meu nome é Gerson. Boa noite, Gerson. Sua vez agora. Olá, eu sou o Beto. Rapaz. Tem gente que acha que isso é charme, né? É meio assim, Chico Buarque, esses artistas. Mas não é, não. Mal sabem eles o sofrimento que é isso. Exatamente. Falar para 500 pessoas dá um frio na barriga. Agora, se eu viajo daqui para Belém do Pará com você do lado, eu nunca te vi, eu não vou tomar a iniciativa de puxar a conversa, me sentir à vontade com essa conversa. Que nem eu. Meu pai é o oposto, cara. Meu pai é o oposto. Meu pai Seu fala pai é com incrível. todo mundo. Publicamente, ele é magnético, é com todo mundo. E aí ele entra no avião. Cara, às vezes eu me lembro, mais novinho, mais criança, cara, a gente viajava. E aí meu pai, ele fala com quem tá do lado, ele fala com quem tá atrás, ele fala com os comissários de bordo, ele fala com todo mundo. E eu me lembro, cara, eu sempre fui muito tímido. Eu ficava olhando aquilo e falava, pai, por favor, para de falar com essas pessoas que a gente não conhece. Aquilo era um negócio doido. Mas é dele, cara. Aliás, eu tava brincando com ele esses dias. Ele é incrível. Ele também. O sofrimento maior dele nesse distanciamento social é de não poder falar com gente. Ele sente muita falta, mas muita falta. Meu pai, porque assim, a gente tem pessoas, né? Eu sou um cara que me reenergizo sozinho e descarrego em público. Uau, o meu velho, por exemplo, é um cara que se reenergiza em público e descarrega sozinho. Então, para esses caras que se reenergizam em público, o distanciamento social, cara, é um sofrimento ainda maior. Mas, enfim, peraí, deixa eu voltar à terra aqui. Você me lembrou de Dietrich Bonhoeffer diz isso, né? Ele diz em Vida e Comunhão que a gente tem que ficar... Quem ama a comunidade tem que amar a solitude, porque é na solitude que a gente ele não usa reenergiza, ele diz que a gente se torna capaz de lidar com a multidão, não é? Jesus também fazia isso, né? Mas volta aí, o microfone é seu. Eu acho que, inevitavelmente, sempre, dentro daquilo que a gente já está conversando, sempre te perguntam, que mais ou menos o Marcelo Tais, a pergunta mais ou menos que ele faz naquele programa dele, que é incrível, esse Provoca. Ele é fera. Quando ele insiste em saber do convidado, mas o que é a vida para você? Quem é o Gerson Borges no meio de tantas definições, de tantas facetas, de tantos disfarces, entre aspas?
Quem é o Gerson Borges na fila do pão, né? Como diz o Jeremias Pereira, não é? O Gerê, não é? Na fila do pão. Gerê, Olha, figura. olha, o Gerson Borges é o GB, né? Para os amigos, né? O Gerson Borges é o esposo da dona Cinha, da Rosana Márcia, né? O Gerson Borges é o pai do Pablo e do Bernardo. O Gerson Borges é filho do pastor Obed, da irmã Nivalda, lá do Rio de Janeiro, não é? É isso, eu penso que a gente confunde muito. Eu acho que é um perigo a gente ter essa coisa esse transtorno de personalidades múltiplas, né? Ou os heteronômios do Fernando Pessoa, se eles forem personas, se eles forem um mascaramento Verdade. como diz o pessoal junguiano, aí, o pessoal da psicologia junguiana, né? Esses falsos selfies, né? Mas eu gostei do disfarce. O disfarce não é um falso self. O disfarce Claro. tem uma intencionalidade para você trabalhar aquilo que é a tua vocação, né? Eu sou uma pessoa simples. Eu gosto de café preto com pão com manteiga de manhã. E se tiver croissant, tá jóia. Mas se for só pão com manteiga e café Tá preto, tudo tá certo. maravilhoso, tá maravilhoso. Legal demais. Quando o teu velho te deu o teu primeiro violão, Aham. ele imaginava que ele estava despertando em você essa paixão pela música? Eu acho que não, eu acho que não. Mas o meu pai, ele teve uma influência, tem até hoje uma influência na minha caminhada, na minha pessoa e na minha vocação muito forte, porque ele sempre foi muito apaixonado tanto pela música quanto pela palavra. E eu estou falando palavra com P minúsculo, né, com a poesia. E também pela palavra com P maiúsculo, pelas escrituras, né? Então a gente ouvia muito rádio no Rio de Janeiro, não é? Eu acho que a gente está mais ou menos na mesma idade, não vamos falar a nossa idade aí, não é, Beto? Se entregar de lambuja, Então, mais ou né? menos nessa faixa etária de 32, aí Isso, mas por aí onde tá. exatamente, mas deixa para lá, vamos focar aqui no que Entre importa, né? 32 e 52. Isso mesmo, né? Nesse range aí, né? Como dizem os gringos, né? E eu ouvia muito rádio nos anos 70 com meu pai, a gente ouvia a música nordestina, ele gostava muito da poética nordestina, e ele sempre foi poeta, assim, de coração. A palavra amador não é uma palavra tão boa, mas que ficou Sim, carimbada como uma coisa sim. ruim, não é? O Diamanso, você estava citando o Diamanso, meu querido amigo agora há pouco, ele tem uma canção, um poema, canção barra poema, que ele fala do amador como esse que faz arte porque ama, não é? Esse apaixonado pela vida, por ser quem é, não é? Mas a palavra amador, ela virou um estigma de alguma coisa mal feita, né? Não oposta em oposição ao profissional. Meu pai era um poeta amador porque amava. Até hoje ele faz versos, faz acrósticos, né? Publicou um livro de poesia agora quase aos 80 anos de idade, para o meu orgulho. Então, quando ele me deu o violão, ele tinha a perspectiva, ou o desejo, né, ou o alento, talvez, de que eu me envolvesse, me apaixonasse pela música como ele se apaixonava. Mal sabia ele que eu ia me apaixonar mais ainda, né? Eu parei de jogar bola, eu acho que o futebol, o meu Flamengo perdeu nada com a minha debandada para a música, não é? Mas eu parei de jogar bola no campinho da rua, eu comecei a viver a música aos 9, 10 anos de uma forma muito intensa. Você falou agora há pouco, emulando o que eu ouvia no rádio, né? Meu pai era um amante da música é um amante da música das rodas de chorinho do Rio de Janeiro dos anos 50. Olha. Né? Eu não sei se São Paulo era tão romântico, tão com uma pinta assim, meio europeia dos anos 50, né? Menos. O Rio transpira isso muito mais. Isso é muito mais presente na cultura carioca e também na cultura mineira, nordestina, né? Sim. A cultura paulistana é aquela coisa mais, eu diria, mais cartesiana, de certa forma. O que, lógico, temos outro tipo de poesia, outro tipo de manifestação cultural, mas não exatamente desse jeito, né? Mas mudando um pouco aqui, mudando um pouco de assunto. Falando um pouco desse período de quarentena. Como é que está sendo esse período de quarentena para você? Está sendo mais de ansiedade?
de medo, ou de angústia, ou uma fase mais produtiva, que você está produzindo mais artisticamente. Aliás, hoje você estava compondo uma música, né? Mais ou menos. A gente fica. A inspiração, ela não aparece quando a gente quer, ela é danada, né? Ela chega assim, né? E há quem nem acredite. Chega sem avisar. Chega sem avisar, não manda recado, não manda um bilhete, ela aparece e diz, oi, cheguei, de mala e cuia, né? E aí a gente tem que dar conta das demandas da inspiração. Por outro lado, a inspiração, já diziam muitos artistas, muitos poetas e compositores, é uma falácia, né? É a melhor transpiração, parece um clichê, né? Mas é isso mesmo. A gente tem que ter essa habilidade. Eu trabalhei com jingle, rapaz, eu fazia jingle, Beto. Então, o cara mandava lá uma encomenda para uma raspadinha da Oktoberfest. Eu lembro de um jingle que eu fiz, que isso não conste aí nos registros oficiais da nossa amizade. A raspadinha, eu tinha que cantar e tocar. Tipo, 8 da manhã e 2 horas da tarde a gente está gravando, né? Pô, mas também depois que você encarou essa e conseguiu uma dessa, velho, então, não tem desafio que você não encare. Muito bem, então, né? E voltando à quarentena, então, a inspiração, na verdade, foi mais uma resposta ao momento que a gente está vivendo. Um homem de Deus que eu admiro muito é o Gene Peterson. Eu leio e releio obsessivamente os livros do Peterson. Ele diz que espiritualidade é prestar atenção. Prestar atenção no eterno, prestar atenção em Deus, prestar atenção no meu próprio coração, não é? Um amigo querido para quem eu mando um abraço, Gedeon Alencar, esse aí é top. Grande Gedeon. Né? Andar de cima, né? Então, prestar atenção no eterno, prestar atenção no interno. Acabei de criar um negócio aqui agora, obrigado aí. Prestar atenção no eterno, no interno e no entorno. Olha isso! Olha aí! Sensacional! No eterno, no interno e no entorno, não é? E no momento de tanta luta e tanto luto como esse que a gente está vivendo, os gritos do entorno, né? Você é um homem público, você é o cara da fé cidadã, você cria esse conceito, essa categoria que tem nos abençoado tanto, né? Na esteira de Kuyper, de Dag Hammarskjöld, que foi o primeiro secretário-geral da ONU. Você me inspira, Beto, você sabe disso. Obrigado, né? Obrigado, Gerson. Então, no momento é verdadeira, você sabe disso. Eu fico muito animado com a sua vida, porque a vida pública no nosso país, não é? Os homens públicos nos desanimam, nos roubam a utopia, o sonho, o desejo, o alento de futuro. Né? Então, o entorno é de luto e de luta. E nesse entorno de luta e luto, né? Pastoreando, cuidando de uma comunidade local, consolando gente enlutada, vizinho, membro da igreja, parente, conhecido, todo mundo, assim, gente de todo tipo da minha realidade existencial, perdendo a vida para o Covid. Não é? E aí eu redescobri o livro das Lamentações, que em hebraico é o Irá, né? Irá. Irá Yashevá Vadá Raí Rabati Am. Ó, como está vazia a cidade outrora tão cheia de gente. Lamentações 1:1. Demais isso, não é? E um amigo me manda uma foto do Parque Vila Lobos vazio, uma foto linda, um fotógrafo e designer, né? Isso me fez compor algumas canções e escrever uma transposição do livro das Lamentações para esse nosso tempo. Então, assim, não foi uma inspiração assim, eu estava na janela e aí, de repente, falei, vou fazer uma canção chamada Ela, que abre o disco, o EP, né, que eu lancei há 3 semanas. Não, foi a percepção de que a esperança estava se desaparecendo. Né? Eu pastorei em São Bernardo do Campo, você conhece, que você já esteve na nossa comunidade, nos deu a honra. E eu tenho entre os presbíteros da minha comunidade, gente que é da Fiesp, né? E um deles me disse, olha, mais de 600 ou 700 mil negócios de comércio vão fechar, né? Metalúrgicos, e gente da minha igreja que é dono de pequenas metalúrgicas, né? E estava aqui agora o Mauro Meagutti, que é vereador na cidade, um homem público, um homem de Deus, e a gente se reunia, gente boa, gente do bem, né? Do lado bom da força, né, Mauro? E a gente se reuniu para
para pensar e para orar como é que a gente podia fazer um pastoreio à luz de Apocalipse 1:12. O João de Patmos diz assim, olha o aposto, aí o lado do professor de literatura falando, olha o aposto que o João usa. Ele diz assim, eu, vírgula, João, companheiro de vocês no sofrimento. Beto, para mim isso é uma descrição assim perfeita da vocação pastoral. É oferecer companheirismo às pessoas no meio do sofrimento, né? Lindo, lindo. E aí baita definição. Não é, cara? E aí mistura-se Lindo. tudo, né? Mistura-se o pastor, mistura-se o músico, né? o cantautor, como diz o Lenine, né? O cantautor, né? que começa a querer dar voz. Jó diz isso, eu era os olhos dos cegos, os pés e as mãos do aleijado. Então, o coração pastoral, o coração do poeta, começa a mover-se na direção de verbalizar a angústia, a dor das pessoas. Porque toda dor pede um gemido, né, Beto? Você sabe disso. Sim, sim. Sim, estou vendo um monte de gente, querida aqui, Gerson. Um monte de gente querida. Que legal. O Jairo, a Leila Miesel, a Fátima Varela, o pastor Nilson Gomes esteve aqui com a gente outro dia. Quanta gente querida, gente querida. Falando um pouquinho mais de você, você começou falando que você é um tímido em recuperação, e como eu te disse, eu me identifico muito com essa fala. Mas você era um cara que não é só introspectivo, né? Você ia além, você também tinha muita vergonha de se apresentar. Até porque você foi muito mais tímido, né? Eu já fui. Como é que você se sente hoje no palco? Ainda dá um suadouro? E teve, em algum momento da sua vida, um momento assim mais tenso que foi provocado pela timidez, que a timidez pesou mais? Eu penso que, bom, aos 50 anos, né, 5.0, né, como diria o Dante Alighieri, nel mezzo del cammino, então, assim, na meia-idade, a gente já trabalhou algumas questões, né? Então, essa timidez, ela foi muito forte, foi muito presente e quase que obstruía alguns movimentos do meu coração, desejos do meu coração, no final da infância e início da adolescência, né? A partir da juventude mesmo, 15, 16, 17, 18 anos, o início da vida adulta, o envolvimento com a música que começa lá aos 9, 10 anos, tornou-se um antídoto para isso, né? Então, a alegria de tocar um instrumento, né? O Caetano tem uma canção lá, Tigresa, que ele diz, como é bom tocar um instrumento. Então, essa alegria de tocar um instrumento e fazê-lo pela música em si, não é? A arte não precisa de justificativa, né? Então, só de tocar um instrumento e oferecer beleza, oferecer fruição, né, do belo para as pessoas, isso foi mudando o meu coração, isso foi me dando coragem para encarar, não é, a possibilidade do erro, porque o tímido valoriza muito as suas fragilidades, né? Mas verdade. O tímido, eu sou mais a favor do tímido do que do presunçoso, tem essa também, né? Não estou dizendo que eu seja humilde, porque humildade é a única virtude que quando a gente diz que tem, já perdeu, né? Eu sou tão humilde. Não é verdade mesmo? Pô, eu sou tão humilde, né? Eu acho que eu sou a pessoa mais humilde. Eu me orgulho da minha humildade. Eu me orgulho da minha humildade. Não é? Mas hoje, então, Gerson Borges de hoje, eu tenho uma alegria tão grande de fazer o que eu faço, né? De cantar a minha fé, de cantar a beleza, de cantar a bondade. Lembra dos ideais gregos? Claro que você lembra, né? A bondade, a beleza e a verdade. Então, assim, eu procuro cantar a bondade, a beleza e a verdade. E a bondade, a beleza e a verdade estão na pessoa de Cristo, né? Estão no coração do Evangelho, da graça, né? Então, é muito bom a gente servir as pessoas. Você sabe que você é um liturgista, né? Não sei se você sabe disso. Você sabia que você é um liturgista? Em que sentido? Porque, olha só, aí meu lado filólogo aí, né? Ou pretendente de gostar de etimologia, de ir lá atrás e ver o sentido das palavras,
Liturgia vem de liturgós. Eu não estou sendo professoral nem presunçoso não. Só para ilustrar, eu acho que você vai curtir. Liturgós era o cara na Grécia que servia as pessoas, era o funcionário público, era o que trabalhava pelo bem comum. Então, liturgia, a palavra quer dizer serviço. Por isso que os gringos, lá na gringa, as igrejas chamam a celebração, o culto de serviço, service, não é? Vem de liturgia. Vem de liturgia. Então, por isso que eu estou falando que você é um liturgista. Servir as pessoas com a música, ou servir as pessoas na esfera pública, é uma alegria, quase que eu uso danada, mas eu não vou usar danada, não, né? Muito bom. Gerson, no seu lado, por assim dizer, eu não separo, mas enfim, convencionou-se falar dessa forma, né? Mas no seu lado espiritual, sim, você tem uma prática muito recorrente, já tinha uma prática muito recorrente, já lá na adolescência, que é a leitura da Bíblia e a leitura de biografias missionárias. Isso mesmo. Como é que foi esse processo na sua vida? De que maneira essas leituras te impactaram? Eu penso que aconteceu uma coisa muito importante na minha formação espiritual, que foi o fato de, aos 7 ou 8 anos de idade, meu pai teve um insight assim, ele falou: a televisão vai prejudicar a educação dos meus filhos. Uma postura radical, né? Quase Amish, né? Quase que do menonita, quase Amish. Assim, né? Seu pai, uma dúvida que eu não sei, um parênteses aqui. Seu pai era pastor aonde? Ele era presbítero de uma comunidade pentecostal clássica, né? Da Assembleia de Deus, né? E aí é a igreja da minha infância. Na adolescência me torno batista, e hoje eu diria que eu sou um batiscostal, né? Mas naquela época, nos anos 70, parte de igrejas do pentecostalismo clássico, a Cruzada de Evangelização, a Igreja Quadrangular, a Assembleia de Deus, via com maus olhos a TV, mas lidava com rádio de outra forma. O que, não vamos entrar no mérito, porque é absolutamente questionável, né? Depois da gente ler Jacques Ellul e McLuhan, a gente sabe que o meio ele é importante, mas quem define a mídia é quem usa a mídia, né? Tanto quem emite quanto quem recebe, né? Mas, enfim, meu pai achou que seria melhor a gente não ter mais televisão e a gente se dedicar à música, a gente se dedicar à leitura. E eu fiquei furioso com isso, afinal de contas, eu não ia ver mais a Corrida Maluca, eu não ia ver mais os Pica-Pau, os Flintstones, não é? Em todos os anos nessa indústria vital, é a primeira vez que isso me acontece. Você viu esse episódio do Pica-Pau? Né? Mas sabe de uma coisa? Eu descobri a leitura. E descobrir a leitura passou pela leitura das Escrituras, porque a Bíblia é literatura de excelente qualidade. A Bíblia é literatura de excelente qualidade, né? Quando a gente dialoga com os críticos literários, né? Tanto aqui no nosso país, mas especialmente no mundo de fala inglesa, os grandes críticos literários, entre eles até o Harold Bloom, que é um judeu agnóstico, mas ele diz que é a Bíblia e Shakespeare que formam o Ocidente, né? Assim, a mente, o homem ocidental é formado pelas Escrituras e pelo Ocidente. Então, a leitura da Bíblia, e depois, eu sempre gostei de literatura, né? Eu sempre gostei muito de ler, né? Gibi, tudo que cai, bula de remédio, rótulo de shampoo, né? Rótulo de shampoo. Aliás, minha primeira leitura bíblica foi a Bíblia em quadrinhos, você acredita? Uau. Aquilo me embeveceu de um jeito. Eu lia e relia, se eu não me engano, era a editora Fiel, talvez, na época. Eu sei, uma pequenininha, assim, preto e branco, né? Uma série, eram vários volumes. Isso mesmo. Eram vários volumes. José. Volume 1, que era do Gênesis até o Deuteronômio. Aí tinha só a história da igreja.
Aí tinha o Sensacional. Apocalipse. Cara, era genial. Era genial. Sensacional, sensacional. É, porque a história... Pra você ter uma ideia, eu era tão fissurado em história em quadrinho que eu ia à feira no subúrbio do Rio de Janeiro e aí economizava no tomate, nas coisas que minha mãe pedia. Ao invés de 1 quilo, eu pedia 900 gramas e aí sobrava lá uns 2 cruzeiros e eu comprava gibi, assim, no final, no fim da feira tinha uma banca de gibi, assim, né? Então a leitura da Bíblia, a leitura de autores como Don Richardson, Bruce Olsen, Loren Cunningham, o fundador da Jocum. Eu sempre gostei muito desse tipo de literatura. Isso aqueceu meu coração, tanto para a fruição, o gosto da narrativa, quanto para a vida que aqueles caras descreviam. O irmão André é um dos heróis da minha vida. Sim, como eu, como comigo. Sim, o Contrabandista de Deus, Não Há Portas Contrabandista de Fechadas. Deus. Não é? Livros sensacionais, né? Peregrino. Lembra do Peregrino, do Bunyan, sim. Meu pai tinha um livro, não sei se estava na estante do seu pai também, que era o pastor pregador da Bíblia, né? E meu pai era um teólogo leigo, ele pregava nas igrejas, sempre foi muito articulado. Mas ele tinha um livro chamado Os Heróis da Fé, do Orlando Os Heróis da Boyer. Fé. Você lembra disso, cara? Uau! Clássico Então, lá na biblioteca do meu pai. Você vê, cara, lá ele falava de Livingstone, falava de William Carey, Sim, falava do Jonathan Edwards. Todos esses caras eu li nessa coletânea de biografias espirituais, né? É uma pena, não é, Beto? Que não que o livro esteja morrendo, porque eu não sou negacionista do nosso tempo, não posso negar o meu tempo, nosso tempo é digital, né? Claro. Mas o problema não é o livro, a gente pode ir para o e-book, a gente pode ir para a mídia digital. O problema é a leitura, porque a gente está falando agora de uma mudança tão radical, né, quanto aconteceu com a chegada de Gutenberg. Só que a gente está indo muito rápido de Gutenberg para Zuckerberg. Boa. E tem uma coisa que é muito perceptível, que são, por exemplo, eu diria que a nossa geração, que é uma geração dos nossos pais, muito Sim. mais formada nos livros do que a nossa, que também foi, mas já um pouco menos, já começa a televisão e tal, mas a dos nossos filhos é outra, né? Mas você percebe que a maneira de falar, a forma de raciocinar de quem foi formado nos livros, na escrita, e de quem foi formado no mundo digital é completamente diferente. Sim. Eu diria que até em termos de paciência de processos, né? Claro. Quem se acostumou ao longo da infância, da adolescência, a ler livros, eu me lembro, vinha as férias escolares, o meu pai gostava de me premiar. Ele falava, se você ler esse livro aqui, você vai ganhar, sei lá, eu queria um time de futebol de botão, você vai ganhar. Cara, eu pegava o livro em 2 dias e pau. Que beleza. Ele mandava Júlio Verne, Shakespeare, livros bíblicos. Ele ia dando C.S. Lewis. Os clássicos, né? Ele ia dando, e eu ia, né? Mas então, assim, você vai pensando, então você pensa, e você introduz, você desenvolve o raciocínio, você conclui, tem um formato, tem uma maneira. E eu diria até que nos processos da vida, quem é formado nos livros tem um pouco mais de paciência com esse processo. Eu vejo já essa geração que vem atrás de nós, ela é muito mais veloz, ela quer apertar o botão e quer que a informação venha logo. E, em geral, em 144 caracteres, se possível, via um tweet, né? É verdade. Tudo seja muito mais líquido, muito mais rápido. Se vai ser melhor ou pior, a gente não sabe. O tempo é que vai mostrar. Mas o fato é esse. É fato. Há uma diferença abissal aí. E tem uma situação que eu acho assim, particularmente interessante da sua biografia, é que você é um cantor com CDs gravados, né? E as suas músicas são super conhecidas em todo o Brasil e fora do Brasil. Mas você também como você mesmo está dizendo, você também é pastor de igreja local, né? Você também pastoreia uma comunidade, faz casamento, batiza, se envolve com a história das pessoas, faz visita no hospital, enfim, presídio, tá lá, tá
tá no cotidiano, tá no chão da vida, né? Minha dúvida, velho, e aí por isso eu te pergunto, como é que eu imagino que é a dúvida de muita gente, e pode inclusive ser o dilema de muita gente. Como é que você concilia a vida de pastor com a vida de artista, com as demandas de shows que você tem, mas especialmente agora, nesse período, aliás, especialmente no período, não exatamente agora, mas no período fora a pandemia. Como é que você se organiza nisso? Olha, a Adélia Prado tem uma expressão maravilhosa. Eu sou apaixonado pela Adélia, né? Minha esposa nem tem ciúmes mais disso, né? A Adélia tem 80 e tantos anos, né? Eu fui assisti-la no Tuca um dia desses e eu falei, Adélia, eu sou apaixonado por você. Aí dei meu CD para ela, um disco, A Volta do Filho Pródigo. Eu falei, eu te amo. Ela olhou para mim e falou assim, Deus não é jovem e é belo. Como quem diz assim, bom, eu acho que você pode ser apaixonado por essa coroa aqui, por essa Adélia, né? Mas a Adélia é linda. E ela... O Josias está brincando aqui, um amigo querido, falou que foi teu aluno de música e falou, ó, e também concilia as aulas. É verdade, é verdade. Vou explicar essa loucura aí. A Adélia diz o seguinte, eu não tenho tempo para mais nada. Ser feliz me ocupa por inteiro. Ocupa minha agenda por inteiro, né? Eu sou um seguidor de Jesus, eu sou um seguidor de Jesus de Nazaré e isso ocupa o meu tempo. Eu não faço uma dicotomia, uma separação entre o sermão que eu prego no domingo e um show que eventualmente eu faça na quarta-feira e uma palestra que eu dê numa empresa no sábado, na sexta pela manhã, como já fiz várias vezes, não é? Uma vez um banco, não vou falar o nome de uma montadora, mas de uma montadora em Minas Gerais me convidou para falar, mas não me apresentou como um pastor, me apresentou como um palestrante inspiracional, motivacional, não é? Na verdade, não há a separação, não há conflito de atuação. O conflito, a luta, o desafio é com a agenda. Mas o pastorado ele tem prioridade, não é? A psicologia social chama... E ainda inventei de fazer psicologia agora, voltar à minha faculdade de psicologia aos 50 anos. Pois eu tô sabendo. A psicologia social trabalha muito a questão dos papéis, né? A gente tem papéis. Você é o secretário da Prefeitura de São Paulo, mas você é um dos pastores de uma comunidade local, você você é um médico, você é um cuidador de pessoas, você é um ativista social, você é um homem público. Há um eixo que une isso tudo aí, que é o discipulado de Jesus de Nazaré. O Jesus de Nazaré é o meu eixo na realidade. Agora, eu não consigo me dedicar à música como eu me dedicaria se eu não fosse nem pastor. Eu sou um professor e um palestrante ocasional agora. Eu não estou na sala de aula assim. Eu sou um professor de módulos, de cursos de história da música cristã, de teologia da adoração, de matérias afins, né, de espiritualidade cristã. E sou um palestrante dentro de um limite que a comunidade local me permite, me envia. Eu lembro que o Azaf uma vez falou isso, nosso amigo Azaf, né, que todas as vezes que ele saía lá de Porto Alegre, o pastor João falava para ele assim, vai, Azaf, nós te enviamos, você é um missionário. Eu já tive há 10 anos atrás uma crise com isso, né? É que a nossa igreja, a Comunidade de Jesus, não tem um modelo de igreja muito institucional. Nós somos, claro, a gente tem CNPJ, nós temos estatuto, etc, etc. Mas nós não somos uma igreja no modelo, eu diria assim, de realização e com essas megalomanias tão comuns. Metas, né? Metas e performance. A gente falava aqui ontem, a gente conversava sobre a distorção da missão. A Ana Alzira estava aqui, né? Sensacional, a Ana é fera. Ela falava da distorção da missão, muitas vezes, do missionário, na compreensão dessa coisa da meta e tal, de se transformar numa espécie de contabilista de alma, né? Sim. Que distorce completamente a missão. A missão não é essa.
É porque o Senhor nos mandou obedecer, Ele nos mandou semear e colher aquilo que Ele dá crescimento, né? O Paulo vai dizer isso, que eu plantei, Apolo regou, mas quem deu crescimento foi o Senhor. E aí, se cresceu, a gente colhe, né? Eu não seria pastor de uma igreja, de um projeto eclesiástico, que eu tivesse que ter uma performance assim do tipo, vamos crescer 30% por ano, metas financeiras, essa loucura, essa coisa tão estranha à simplicidade da espiritualidade cristã e da experiência comunitária da fé, né? Hoje mesmo eu estava lendo Thomas Merton, ele falando quando ele foi para o mosteiro trapista e como ele ficou encantado com a simplicidade, com a pobreza e com a rotina que os monges trapistas viver uma vida de simplicidade, de pé no chão, na imitação e no seguimento de Jesus Cristo de Nazaré. Eu fiquei com o coração apertado de pensar que a gente tem perdido essa espiritualidade do simples, não é, do pequeno, e que ao mesmo tempo é subversivo, é o grão de mostarda, não é, Beto? Muito. Ele é subversiva a espiritualidade que brota das páginas do Evangelho. Ó, a galera tá aqui, tô vendo, tem a galera também lá da CUFA, da Central Única das Favelas, da Vila Sanremo. Olha que maravilha. Legal. Estive lá semana passada trabalhando com eles, sensacional. Eles Pessoal, são tem muita gente demais. falando que tá gostando do papo. Você que tá curtindo e tá acompanhando a gente, tem esse aviãozinho aqui, aperta esse aviãozinho, vai convidando os amigos, chamando os amigos e as amigas para participar com a gente, faz um print da tela, coloca nos seus stories. Sabe, o Gerson é um cara para a gente ouvir. Aliás, sigam o Gerson, tá, gente? Eu, inclusive, sou suspeito para falar. Eu viro e mexe, mando mensagem para ele. Eu viro e mexe, ele me manda alguma música, algo que ele gravou, algo que ele produziu. Eu sou fã de carteirinha desse figura aqui, fã de carteirinha. Obrigado. Ele é um cara para seguir, para acompanhar, para ouvir as músicas lá no Spotify, onde você estiver. Isso aí é bênção de Deus pura. Que legal. Mas você tocou num assunto, você estava falando sobre espiritualidade, sobre produção musical, sobre expressão artística e tal. Aí queria te fazer uma provocação. Como é que você lida com um mercado que espera algo pré-fabricado, que tem um formato, né? Como é que você lida com essas regras do mercado assim chamado gospel? Eu não quero ser presunçoso, a terceira vez que eu falo isso, né? Porque qualquer coisa que a gente fala... Hoje em dia, tudo precisa ter um senão, que todo mundo vai... Você tá certo. Eu me reservo o direito de ficar calado nessa pergunta agora, não falar nada. Mas eu diria, não é? Pode ser usado. Eu não posso produzir prova contra mim, não posso me autoincriminar, então eu vou ficar quieto aqui, não. Mas falando sério, eu respondo um pouco essa questão no meu penúltimo livro, Ser Evangélico Sem Deixar de Ser Brasileiro, que saiu pela editora Ultimato, se você me permite aqui a divulgação. Por favor, se você tiver ele aí perto de você, pode até mostrar e tal. Eu vou pedir... É sensacional, inclusive. Vou pedir a minha esposa para pegar uma cópia aqui. Nesse livro, produção... a galera gosta. A galera gosta. A Aline está falando aqui, ó, essa parte da live que eu mais gosto. Vou te fazer uma provocação. Boa. Eu acho naquela caixa amarela ali, irmão. Desculpa aqui, voltando... Isso é demais de bom. Outra fã tua, Raquel. Bacana, Raquel. Equipe. Bacana. Nesse livro eu tento responder duas perguntas. A primeira delas é o que é ser brasileiro, que é uma pergunta dificílima, né? E aí a gente tem que recorrer aos explicadores do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, um Gilberto Freire. A gente tem que pensar na nossa cultura, na historicidade dessa nação, essa nação que a gente ama, mas que tem esse macunaísmo, né? Esse jeito macunaínico de tentar resolver as coisas por atalhos. E a outra pergunta é uma pergunta igualmente difícil. O que é ser evangélico, né? O que é ser cristão de tradição reformada, protestante, também conhecido como evangélico? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu falo um pouco da minha crise com a rejeição que a chamada igreja evangélica tem com a cultura brasileira, com a nossa brasilidade. O cara entra na igreja e sai do Brasil, não é? Isso.
Como Isso. diz o Vai para a Arizão. Austrália, vai para os Estados Unidos. Vai, exatamente, E só exatamente. vai para o primeiro mundo, né, cara? Porque para a África ninguém vai. Não é? Ninguém vai, cara, e tem coisas tão bonitas lá, né? Eu estou lendo um teólogo africano agora. Então, é esse livro aqui. Obrigado, produção. É Ser Evangélico Sem Deixar de Ser Brasileiro. Não é? Recomendadíssimo. Li nas minhas férias do ano retrasado. Bacana, Sensacional. bacana. Numa sentada, né? Eu É escrevi no isso. estilo dos pensamentos de Pascal, né? Numerados É ali. isso. E nesse livro eu falo um pouco sobre a minha crise com o chamado movimento gospel. Respeito, tenho amigos, gravo com os caras, etc. Mas eu fiz um caminho paralelo. Hoje é chamado de indie, não é? De música alternativa. Mas há 30 anos, quando eu ganhei um festival no Sesc, lá no Rio de Janeiro, e comecei a tocar em rádio FM, e eu levo um LP para a rádio FM que mandava no Rio de Janeiro, já tocava no rádio, já era conhecido no Rio. E aí os caras falam, não, tem que ter refrão, sua música é bacana. Agora, a gente toca se você investir aqui na rádio, né, o chamado jabá, né? Eu voltei para casa, eu sou da época do Marcos Góes, de outras, Carlinhos Félix, eu vi o Rebanhão nascer e tudo mais, né? Eu não nasci há 10 mil anos atrás, mas eu nasci há 50 anos atrás, né? Mas você segue sendo uma metamorfose ambulante. O tempo todo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre mim mesmo, né? Sobre mim mesmo, pelo menos, né? E aí eu fiz um caminho assim de rejeitar o mainstream, né? O establishment, se eu posso usar essas duas palavras, e a estética gospel, né? Que é uma música de consumo. Porque o movimento de louvor me formou, né? Vencedores por Cristo, que vem lá do Jesus Movement na costa oeste americana, Maranatha Music, não é? Vencedores por Cristo. Agora, o movimento de louvor aqui no Brasil também é muito importante para mim. Cara, eu tinha 17 anos quando eu fui à sua comunidade só para conhecer o Ademar, você sabia, cara? Tinha Sabia, 17 cara? anos. E Sabia. o Ademar João falou, ô, tudo bem, prazer, tudo bem. Eu falei assim, cara, eu queria te levar no Rio de Janeiro. Ele me deu um cartão dele. Fala comigo depois, querido. Ô, querido. O Ademar é um... Aliás, o Ademar... ele vai estar aqui segunda-feira, viu? Segunda-feira vem a Ademarzão. Ademar, generosidade em pessoa. Só tem duas pessoas nesse mundo de Deus que me chamam de Gersinho. Minha mãe e o Ademar. Ô, Gersinho. Não é? Muito querido ele. E eu fiz esse caminho. Eu tive que fazer uma rejeição. Isso me fez perder público, isso me fez perder possivelmente um retorno financeiro, né? Só que, no entanto, eu continuo na ativa, ministrando, cantando a minha fé, fazendo o tipo de música que eu gosto, expressando a estética que eu expresso, e só aumenta. Se eu fosse atender, aqui, eu acho que eu posso falar isso aqui de boa, se eu fosse atender todos os convites para cantar, eu só cantaria, eu não faria mais nada, eu não seria mais pastor, né? E muitos amigos que fizeram uma opção por uma estética mais comprometida com o gospel, eles viram as demandas para a sua música, para a sua arte, para a sua canção, morrendo, porque o mercado, você sabe, né, a lógica do mercado, não precisa usar referências aí de pensadores críticos do capitalismo, etc., mas a lógica do mercado, que justifica é o lucro, é a lógica do custo-benefício, né? E eu sempre rejeitei. Então eu não fiz nenhum, de todos os meus álbuns, eu não fiz nenhum com gravadoras mainstream. Lancei uma música numa coletânea com a Abril Music, quando a editora Abril entrou nesse negócio gospel aí, mas eu fui meio de gaiato, assim, porque tinha um Ademar também. Tinha um Ademar lá, eu falei, se tem um Ademar, mas na verdade foi só uma coletânea que eles fizeram, um ensaio, né? Mas eu sempre olhei com muita desconfiança. Não é porque isso não é dor de cotovelo, não é nada disso. Então é isso, eu acho que consegui resistir, né? GB, outra curiosidade. Diga. Outra curiosidade. Você fez um show no Teatro Municipal de Niterói com músicos que não são dessa... Né, que a gente pode legal. Falar, dessa caixinha musical. Outro dia a Lorena Chaves esteve aqui, semana passada, e ela falou do que foi a experiência dela, do que é a experiência dela lidando com músicos assim. Aliás, já está piscando para mim, você vai ter 1 minuto para essa resposta. Como é que foi essa experiência para você?
Mas Olha, aí a ela gente foi... interrompe e volta. Tá bom, tá bom. Isso é uma... Eu quero muito falar sobre isso, porque são meus amigos até hoje, né? Mas eu estava falando daquela experiência que você teve tocando em Niterói com músicos que não são bem da caixinha gospel e tal. Como é que foi isso? Eu continuo fazendo isso, né? Nesse meu penúltimo trabalho, eu convidei alguns músicos que eu admiro muito e que são meus amigos até hoje, por tocarmos juntos, né? Por exemplo, Pantico Rocha, que é o baterista do Lenine, da Maria Bethânia, meu amigo, grande músico, um dos maiores bateristas desse país. Serginho Carvalho, que trabalhou com Djavan durante 10 anos. Carlos Bala, outro músico sensacional. O artista entende o seguinte, que a beleza, a arte é forma, a arte é estética, não é? E sendo assim, se eles conseguem ver, se eles conseguem perceber beleza numa obra, se ela toca no assunto da fé, da espiritualidade, não é? Se é uma obra de cunho religioso ou não, não importa para um verdadeiro artista. Isso é verdade tanto para quem está, para nós, é por isso que a gente é capaz de assistir um filme do Kubrick, ou assistir um concerto de um grande compositor que era ateu, que era agnóstico, não é? Wagner flertou com o nazismo, ou talvez tenha mais do que flertado, mas mesmo assim a gente continua admirando a obra de Wagner. O Friedrich Nietzsche dizia que só havia um momento em que o grande filósofo, né, e detrator do cristianismo, filho de pastor luterano, veja só, né? O Nietzsche dizia que só tinha um momento em que ele duvidava do ateísmo dele, é quando ele ouvia a obra daquele pernambucano João Sebastião Ribeiro, também conhecido em alemão como Johann Sebastian Bach. Né? Então, porque João Sebastião Ribeiro. Bach, sabia que Bach é Ribeiro em alemão, né? Genial. Então, mas se ele usasse olha a Paty aí. Tá te mandando, beijo. Bacana. Outro para ela. Se ele usasse esse nome pernambucano, eu acho que ele não seria tão famoso. Uma pena, porque Pernambuco é maravilhoso, né? Mas então, Aliás, e aí a gente... o Lenine uma hora dessa para fazer um dueto, né? Se vocês Rapaz, dois juntos não aguentam, aí meu coração para, bicho. Não dá. Seria uma honra, mas eu tenho que comer muito feijão ainda para fazer esse duo, né? Nós já nos encontramos, já nos apresentamos, o Pantico intermediou isso daí. É um cara muito generoso, muito simples, né? Casado há mais de 30 anos, 3 filhos, é um cara família. Lenine é admirável, como artista e como pessoa também, né? Então, eu penso que esses amigos, eles foram apresentados a uma música, a uma estética, né? que tocou o coração deles. Um outro músico com quem eu tenho trabalhado é o Kiko Continentino, conhecido pelo trabalho dele com Milton Nascimento durante muito tempo, e hoje toca na banda Azimuth, né? Que é um clássico aqui. O Kiko tocou no meu disco A Volta do Filho Pródigo, e até hoje nós somos amigos. O André Memari, que é um pianista também, um dos maiores desse país, não é? O FB Apolônio está falando exatamente isso. A participação do André Memari é incrível. Ah, que legal. Então, por que o Memari participou do meu disco? Eu não sou nada diante da envergadura de André Memari, que compõe para a OSESP. Ele compõe para a OSESP. Então, você imagina assim, né? É um músico virtuoso, vencedor do Prêmio Visa. Ele ouviu uma canção minha, Flora Flor, e um amigo falou assim, você gostou dessa música? O que você acha de... Ele falou assim, vamos agendar agora. Por quê? Porque a estética não foi um... Olha, é uma música cristã ou não cristã, né? Porque a música não é cristã, quem é cristão é o músico, não é? A música é música, não é? E o mundo se divide em 2 tipos de música, né? Música boa e música ruim, né? Isso não é clichê, isso é fato, isso é verdade, né? Você sabe o Rob Bell, né? Rob Bell é inteligente a beça, né? Ele dizia, e eu também, ele dizia que sempre que a palavra Christian, né, cristão,
ela é substantivo, ou cristão. Mas sempre que ela vira adjetivo, ela vai ela designa coisas ruins, tipo teatro cristão. Ih, é ruim, não é? Cinema. Cinema cristão. Ih, Política. E ele falou político cristão, né? Eu acho que a gente tem muitos artistas evangélicos. A gente está precisando de mais evangélicos artistas. É isso, a né? mesma coisa na política. Exatamente. Gente que expressa muitos... os valores do reino de Deus através da prática política, na ética, nas agendas que priorizam outras coisas. Exatamente. Tem toda a razão, toda a razão. O amor pela polis, né? Pela cidade, pelo que é de todos, né? Essa envergadura moral que é própria do estadista, né? do republicano, de pensar na res pública, na coisa pública. Né? Você faz isso, olha, você faz isso. Poxa, mas que papo bom. Então é isso. Escuta, o papo tá bom. Mas é o seguinte, agora é a hora de pinga-fogo, que é a hora que a galera gosta. Ó, a galera tá curtindo. Curtiu minha ideia de falar você e o Lenine num dueto. É o seguinte, vamos pinga-fogo é o nessa. seguinte, eu pergunto, você responde, eu levanto, você corta, eu toco de calcanhar, você chuta no gol. Tá bom, eu sou ruim de bola, eu sou pereba, hein? Eu sou pereba, né? Tu é Flamengo, mas vamos nessa. Não tem como flamenguista não ser bom de bola. Então vamos embora, Ainda bem que eu sou Flamengo e tem uma nega chamada Rosana, que tá ali, ó. Boa. Então eu dou a frase e você completa, às vezes eu te dou 2, 3 opções, você escolhe uma, e aí a gente vai tocando bola. Sensacional, eu tô amando esse papo, cara. Puxa vida, eu sensacional. Também. Vamos Cantar nessa. é? Alegria. Pregar é? Responsabilidade. Escrever é? Arrebatamento. Ó, o pessoal, tô olhando o pessoal participando aqui. O que estão falando aqui? O Cícero tá falando, Gerson, hoje o coração tá partido, saudações tricolores. Os caras não perdoam, eu vou te falar. Nem na live. Mas eu tô feliz, cara, porque o Flamengo tá muito de salto alto, tá precisando levar um esfrega mesmo. Né? Lógico, isso é sempre bom. Lembra claro. Memento mortalis est, entendeu? Sim, o caminho para cima é para baixo, né? Para subir a gente tem que descer. Já dizia o nosso mestre, os paradoxos do reino, né? Escrever é arrebatamento. Dividir, repartir ou multiplicar? Os três. Por quê? Dividir, porque a glória de Deus é compartilhar. Frase de James Houston. Arte é? Beleza. Fala um pouco mais disso. Quando eu digo que arte é beleza, eu fico pensando na desnecessária separação ou dicotomia que a gente tenta fazer entre forma e conteúdo. Né? O Walter Benjamin, que é um filósofo judeu muito importante da escola de Frankfurt, que fugiu do Hitler, né? Ele foi amigo do Adorno. Ele dizia que a forma do conteúdo é o conteúdo da forma. A forma do conteúdo é o conteúdo da forma. Parece que é um jogo de palavras, mas não é não. Né? Se o que eu tenho a dizer é verdadeiro, isso precisa ser dito com a força e a potência da... Puxa vida, deu uma interrompidinha aí. Na hora que o Gerson estava falando de arte, da beleza da estética, unida ao conteúdo, isso é muito bom. Como é que vocês estão aí? A Taninha, o que você está dizendo, Taninha? Ah, que presente essa live, que legal. Peraí. Deixa eu trazer o Gerson de volta aqui. Vamos lá. Tá voltando assim. Oi, sim, a querida. Beijo para você. Que bom que você está no apoio e no suporte aí, viu? Vamos ver se vai. Eu chamei o Gerson de volta. Pronto.
Só que Voltou. normal. Mas você estava falando da arte, da beleza, da forma e do conteúdo. Isso parece divagação filosófica, mas não é não. Se o que eu tenho a dizer é verdadeiro, isso precisa ser dito com a potência da beleza. Né? Eu não posso separar a beleza da verdade. Não é? Jesus unia a beleza e a verdade nas suas parábolas. Né? Isso é tão inequívoco que o Paulo Leminski, poeta curitibano, paranaense, que não era cristão e era um gênio, quando ele leu Lucas 15, a parábola, na verdade, olha que obra de gênio, não é uma parábola, é trinitária, é uma parábola que são três, né? O pastor que tinha 100 ovelhas, a mulher que tinha 10 moedas e o pai que tinha 2 filhos. Quando ele leu essa trilogia parabólica, não é, de Jesus, ele disse o seguinte: se Jesus de Nazaré só tivesse escrito isso, só tivesse dito isso, ele já merecia estar nos registros da arte, da história da arte, como um dos maiores criadores literários. Porque tem tudo ali, tem todos os conteúdos de uma obra de arte literária na parábola do filho pródigo. Né? Boa. E porque é verdade, porque é belo porque é verdadeiro. Né? Agostinho dizia que a verdade é verdade na boca de qualquer um, né? Inclusive de um pagão poeta que canta o que tiver que cantar, mas se for verdadeiro, é belo, se é belo, é verdadeiro, e é graça comum, né? Boa. O Rafa está perguntando, música brasileira é? Genial. Eu te pergunto. Melhor. Melhor do mundo. Melhor do mundo. Você sabe, só uma coisa, nenhuma canção popular do mundo tem tanto a melodia quanto a harmonia e a letra no status de arte como a canção popular brasileira. A canção americana, Smile Through a Hurricane, é maravilhoso. Mas se você pega as letras da chanson francesa ou dos estandes americanos, é pobre. Aqui não, a gente tem Vinícius, a gente tem Fernando Brant, a gente tem Paulo César Pinheiro, a gente tem Vitor Martins, tem Lenine, tem Lula Queiroga. Os letristas do Lenine é um melhor do que o outro, né? São um melhor do que o outro. Manda bola. Bora. Melhor definição de pastor é? Companheiro das pessoas no sofrimento. Gostei muito dessa definição, cara. Muito. João 1,12. Apocalipse 1,12. Gostei demais. Sim. Melhor compositor de trilha sonora é? Ennio Morricone, que nos deixou essa semana. Eu gosto muito do John Williams também, mas eu tenho uma relação assim. Marcou. Eu vi A Missão no cinema, saí chorando, fui direto na Mesbla, comprar o LP da trilha sonora da Missão, por exemplo. Né? Deixou saudade essa semana. Sim. Música boa é aquela que toca o coração. Ter um pianista e um violoncelista em casa é? Orgulho. e economia de cachê. Estou investindo, né, cara? Estou investindo. Daqui a pouco eu vou fazer uma pós na GV de gestão de carreira dos meus filhos. Vou fazer gestão de carreira. Boa. Fé é? A certeza do que não se vê, não é? E a confirmação daquilo que a gente espera, parafraseando Hebreus, não é? A prova da pergunta anterior, ela falou que é orgulho. Isso aí. Isso mesmo. Andréa Meirelles está perguntando, o Brasil é? O Brasil... Agora eu tenho que parar para pensar. Porque eu ando arrastando a asa, cara. Tá difícil, né? O Brasil é o meu país, né? O Brasil é o meu país, ponto. Olha, eu gostei O Bruno Edu está te fazendo uma pergunta. Uma possível relação entre as palavras poeta e profeta. Em hebraico, as duas palavras são bem parecidas. Em português também.
Eu vou responder poeticamente para ele. Se você tirar 2 letras de profeta, então perceberá que havia um poeta dentro da palavra. Ele estava o tempo todo lá. São 2 imagens da mesma pessoa. Se a diferença é algo tão à toa, sim, dentro da palavra de Deus o verbo se manifestará. Um é mais salmista, o outro pessimista. Enquanto aquele afina o violão, esse esbraveja para que o mundo veja a ira santa do seu coração. Será foi em Davi que eu li, ou num dos 17, sem falar naquele do Jordão? O importante é que eu me vi no que estava lendo. Poeta ou profeta? Eles têm o que dizer. Eu não. Uau! 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 Muito bom. Igreja precisa ser? Trinitária. Precisa ser um espelho da eterna comunhão de amor que há no mistério da Trindade. Deus é amizade, Deus é relacionamento. Igreja no pós-pandemia será? Um permanente hospital de campanha. Para o processo de criação na música, você depende de? Susto. Fala disso aí um pouco. A poesia, os gregos chamavam de poieses, não é? Poetes era o criador, era o inventor, era alguém que criava, inventava uma coisa. Quase que eu falei, que fazia poesia coisa feita, mas aí vai dialogar com as tradições afro, aí vão entender mal o que a gente está falando, coisa feita, né? Mas a poesia é coisa inventada, é coisa que não existia, não é? É criação de algo que não existia, especialmente no reino maravilhoso das palavras. Mas a poesia não é rima, ao contrário do que o senso comum diz e o vulgo acredita, né? Que a poesia é rima. Lá em cima daquele morro tem um pé de não sei o que lá. A poesia é susto. A poesia é quando o Carlos Drummond de Andrade vê uma pedra e ele diz assim, no meio do caminho tem uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. A Adélia Prado, dialogando com isso, diz assim, de vez em quando Deus me tira a poesia. Eu olho pedra e só vejo pedra. Sacou? Sensacional! Muito legal. Muito bom, muito bom. É bem compor isso. livremente ou compor por encomenda? Os dois. Os dois. Eu acho que livremente dá voz ao coração, mas por encomenda dá vez ao coração, né? Pode ser um gesto de afeto, não é? Não no sentido do jingle com o qual eu já trabalhei, que era uma canção descartável e tal. Uhum. Se bem que o grande Renato Teixeira tem obras-primas, né? Ortopé, ortopé, tão bonitinho. Não é? Bala de leite que diz a melhor bala que há. Renato Teixeira, tá vendo? Era Dingo, foi sob encomenda e tá na nossa memória afetiva, né? É genial, Lembra né? É genial. do Bamerindos? Do Bamerindos tinha uma linda assim, assim se vai vivendo, ligando emoção com emoção, esperas e chegadas, vidas tão ligadas, Bamerindos, o banco da nossa terra. Aí tinha uma voz assim, né? Muito bom. Saia justa. PC Baruch ou Paulo Nazaré? Os dois. Os dois, porque os dois são muito verdadeiros na sua proposta, muito profissionais. O Baruch é um produtor. Eu defino o Baruch como um genial produtor. Ele é mesmo. E eu defino o Paulo Nazaré como um genial compositor. Não quero dizer que o Baruch não componha bem e não quero dizer que o Paulinho não produza bem, mas
se eu fosse escalar, se eu fosse o técnico, se eu sou o Jorge de Jesus e vou escalar os dois, eu coloco o Baruch na produção e coloco o Paulinho na composição, e só vai ser goleada. Boa! Baruch esteve Boa. aqui e o Paulinho Querido. Nazaré vai estar aqui na quarta que vem. Maravilha, dois amigos assim, geniais, né? GB, jazz ou MPB? De novo os dois. Porque a MPB é tão genial quanto o jazz, né? O músico carioca fala jazz, né? O jazz, né? E o jazz, ou o jazz, é tão genial quanto a MPB. Por quê? Porque tem um compromisso com melodias novas, né? com um enfrentamento de clichês. Tanto o jazz quanto a MPB não gosta de clichê, de repetição, não é? E um dialoga com o outro. Você sabia que tem gente, o Tinhorão, o grande crítico musical Tinhorão, ele diz que a bossa nova não é um estilo musical diferente, é um jeito de tocar samba. É um jeito de tocar samba, mas com a harmonia do jazz, né? De tal modo que se o cara for para Berklee, né? Eu tive o privilégio de conhecer Berklee lá em Boston, né? A maior escola de formação de jazzistas do mundo, né? Se você vai fazer um curso de jazz, na Berklee, você tem que fazer vários semestres de música brasileira. Brazilian Music 1, 2, 3. O chanceler, né, o chairman, né, esqueci agora como é que se fala em português, né, o cara que é o responsável pelo piano em Berklee, porque Harvard é perto de Berklee, né? Uhum. É o Getro Alves, do Rio de Janeiro, músico cristão, conheço o Getro, eu estive lá, a gente almoçou junto, e ele me disse o seguinte: cara, sabe quem ganhou um prêmio de doutor honoris causa na semana passada aqui na Berklee? Milton Nascimento. Uau! Por quê? Porque a maior escola de jazz do mundo reconhece na música brasileira um compromisso com o novo, com a beleza, com a diversidade rítmica, melódica, harmônica que o jazz tem, que é a música popular brasileira, né? Tom Jobim, cara, você tocou num assunto que a gente faria uma vigília aqui. Certeza, eu sei disso. Bora lá. Garrafa de café. Garrafa. Garrafa de café aqui, né, cara? Você sabia? Já você falando que para a live ficar perfeita a gente tinha que ter trazido um cafezinho. Ó, só uma coisa aqui, ó. A música que o Police estourou, Roxanne, you don't have to do right. Sting. O Sting, eu li a biografia do Sting. Roxanne, ele disse que isso não era um reggae. Isso era uma bossa nova, sabia? Olha, isso eu não sabia. Isso era bossa nova, e o produtor achou que ele podia transformar num reggae. Quando o Roxanne estoura no mundo, lá na AMI Records, em Londres, o presidente fala assim: ó, é o seguinte, vocês já são um sucesso, está tocando em tudo quanto é rádio, o compacto simples, o single, e parabéns, sejam bem-vindos à casa. Você pode ir lá no almoxarifado, Sting, e o Copland e o guitarrista também, né? O Andy Summers. Vocês podem... Andy Summers, que ama o Brasil, que vive fazendo show aqui de bossa nova. Ele tem um disco de música brasileira que é fenomenal. Sensacional, Andy Summers. Ele é a figurinha carimbada lá no Rio de Janeiro, né? Arroz de festa nas rodas da cena de música instrumental. E aí vocês podem ir no almoxarifado e pegar o que vocês quiserem lá, porque a gravadora tinha um selo da Verve, que é um selo de jazz americano. Puxa vida, deu mais uma travada, gente. E o papo tá ótimo. O que vocês estão achando do papo? Resuma o papo em uma palavra. Espera aí que o Gerson tá voltando. Espera aí. Vamos lá. Vai conectar. Vai conectar. Mas a gente estava falando aqui... Imaginou? Começamos a falar de MPB e jazz e daqui a pouco veio o Sting, o Police e o Ed Summers subiu. Não é? E aí o Sting, eu estava contando isso, ele diz que ele vai no almoxarifado e ele diz assim, a primeira coisa que eu fiz está na biografia dele, foi pegar a coleção inteira do Antônio Carlos Jobim, tudo que tinha do Tom Jobim, o cara
Estou falando do Sting, líder do Police, maior banda de rock dos anos 80. Quando eles estouram e assinam com a EMI Records, ele pega toda a coleção do Tom Jobim. Ele era absolutamente fã do Tom Jobim, conhecia a música brasileira. Pergunta a James Taylor quem é Gilberto Gil. Ele fala, Gilberto Gil. Pinga Fogo pegou fogo aí, né, cara? Bora, voltar pra terra, pau. Vamos embora. C.S. Lewis ou Eugene Peterson? Agora você me pegou, hein, cara. Agora é só os saia dois. justa daqui pra frente. Agora saia justa mesmo. Depende do meu mood, do meu temperamento. Se eu tiver mais orante, é Eugene Peterson, que eu amo profundamente. Se eu tiver mais filosófico, aí é C.S. Lewis, que eu também amo profundamente. Boa, gostei. Dallas Willard ou Thomas Merton? Dallas Willard, se bem que Thomas Merton é extraordinário. Eu acho que A Conspiração Divina é um livro que a gente deveria ler para o resto da vida. E A Montanha dos Sete Patamares, de Thomas Merton, é um livro que me fez pensar que eu posso ser cristão para além da igreja evangélica, sem deixar a minha tradição evangélica, entendeu? Boa, boa. Calvino ou Lutero? Poxa vida. Olha, teologicamente Calvino, mas liturgicamente Lutero. Gostei. Boa, boa, boa. O Evangelho de João para você é? Poético. Poético, tão poético quanto querigmático. É um querigma poético, eu penso assim, né? O Serginho está perguntando, forró ou sertanejo? Olha, eu diria Luiz Gonzaga e Renato Teixeira. Melhor sair por aí. Não sou bobo nem nada. O Rafa está perguntando, Stott ou Manning? Stott. Branham Manning é inspiracional. Stott é profunda, teológico, né? Comida. Um bacalhau grelhado ou uma bela massa? O bacalhau no almoço e a massa à noite. Com o fruto da videira e tudo, né? Uma dúvida cruel. Ser professor de matemática é sonho ou é pesadelo? É pesadelo daqueles que você acorda suando frio assim, entendeu? E procurando a caixinha de gadernal. Cadê meu gadernal aqui assim? Tendo convulsão. O abacateiro é uma lembrança que mareja os meus olhos. Mareja os meus olhos. Não é a música do Gil que eu conheci depois, né? O abacateiro do fundo do quintal da minha casa, debaixo do qual eu brincava. Eu era um menino solitário, né? Só tinha duas irmãs, mais velha e mais nova, e elas com as suas bonecas de pano e tudo, e eu ali com meu amigo abacateiro, né? O Daniel Aoki está te perguntando, São Bernardo do Campo ou Niterói? Os dois. Um abraço, Daniel. O Marquinhos Botelho com a gente também aqui. Marquinhos. Grande Botelho. Abraço grande Botelho. você. Querido, fera, sabe tudo. Niterói, pela vida que eu vivi em Niterói, né? Pela Universidade Federal Fluminense, pela Igreja Presbiteriana Betânia, igreja que foi a igreja do reverendo Caio Fábio, do início do ministério dele, Antônio Elias, Josué Rodrigues, a Niterói do cinema Icaraí, cinema de rua, Niterói da livraria Gutenberg, da Mesbla, onde eu comprava meus LPs, Niterói de muitos amigos, de muitos músicos, São Bernardo do meu filho Bernardo, da igreja que me ama e que eu sirvo há 20 anos, São Bernardo da indústria, São Bernardo do crescimento do estabelecimento da minha vocação, São Bernardo do automóvel, do congestionamento, mas do pastoreio que acontece local. Eugene Peterson, eu continuei aqui, não foi porque eu me apaixonei por São Bernardo, porque Eugene Peterson diz o seguinte, fique onde você está,
né? Você tem que florescer onde você está. O ministério pastoral tem que ser local. Eu tive muitos convites, eu tive até um convite para ir para o exterior, cheguei até a processar tudo, mas na hora do vamos ver, meu coração disse, não, floresça onde você está. Só não saia porque está ruim, saia porque Deus te chamou para outra coisa melhor. E Deus não estava me chamando, eu estava querendo dar um passeio lá em Tarsis, né? E Deus me queria aqui. Hoje eu amo essa terra, essa cidade, vivo aqui com muita... Eu queimei os navios, finquei raízes e sou batateiro. Me deram até um título de cidadão de São Bernardo. Eu sei disso. Não sei o que eu faço com isso, mas enfim, estou aqui. Você foi adotado de verdade pela cidade. Historinha em quadrinhos ou tirinhas? A história em quadrinhos, eu acho que os dois, né? Porque tirinha só se for do Calvin, né? Assim, que genial demais, né? Muito, muito. Mas eu acho que história em quadrinho. Um show inesquecível na sua vida foi? Eu citaria pelo menos, não, é para falar um só, Toninho Horta, no Circo Voador, no Rio de Janeiro, 1989, quando eu de forma definitiva, me apaixonei pela música do Clube da Esquina. Uma pregação que marcou muito você foi? Marcelo Galberto, geração 90, em Brasília. Eu vi numa fitinha cassete de um amigo que tinha ido lá, quando ele expõe Apocalipse 21, 22, a Nova Jerusalém como uma cidade voadora, a cidade que descia do céu. Achei isso sensacional. Depois eu conheci um livro do Jacques Ellul chamado Arquitetura em Movimento. Sensacional. Sensacional. O maior fla-flu do país hoje é? O maior fla-flu? Isso aí é pegadinha, hein? Cloroquina ou bicarbonato de sódio? Não é? Eu acho, cara. Ou o cara toma cloroquina ou toma bicarbonato de sódio, não sei. Cloroquina ou tubaína? Ou tubaína, é. Boa, boa. Pessoal, hoje eu vi uma pessoa dizendo assim, não, a politização da cloroquina. E eu falei, e ela estava fazendo a politização da politização, né? Faturando em cima do faturamento do outro. É patético. Gente, é inacreditável. Imagina, inacreditável. Cara, político receitando remédio. Onde é que a gente parou? E as pessoas levando a sério. O pior não é o cara fazer, os caras fazerem. Cada um faz o que quer, de acordo com a sua consciência. O pior é a galera levar a sério, velho. Todos os estudos no mundo dizendo, olha, cientificamente isso... Não tem respaldo, não faz sentido. Mas o nosso nível de delírio é tamanho, o Fla-Flu é tão grande, que até a medicina agora também é ideológica. Inacreditável. Você como médico tem mais autoridade para falar que criticar esse desvario. Vou te dar só um exemplo. Eu tenho um colega médico que é cardiologista. Ele falou para mim há uns 2 meses atrás, ele falou o seguinte: se eu chegar com algum sintoma desses aí, que seja de Covid, me levarem para o hospital, eu estiver desacordado e quiserem me dar cloroquina, você diga que eu sou terminantemente contra, que eu não aceito isso. E não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com nada, entendeu? É um negócio... o cardiologista falando, não sou nem eu que sou obstetra. Isso é um desvario, né? Pior do que isso, só um pastor da Baixada aqui, que eu recebi esse vídeo, dizendo que ele foi em Israel e aí um judeu passou para ele que água quente com bicarbonato de sódio matava o vírus, né? E ele disse o seguinte... Mas tem que ser do Rio Jordão, é que você não entendeu. Tem que ser água quente do Rio Jordão. Entendeu? E ele disse, sim, agora ficou claro, eu estava na dúvida. mas ele me disse ainda o seguinte, e a prova disso é que os números de Covid de Israel são muito pequenos. Você já parou para pensar?
Meu Deus do céu. É Meu um Deus desvario, do né? céu. É muito Pô, desvario, né? já que falamos em Fla-Flu, por falar em Flamengo, a lembrança mais recente de um Fla-Flu é 4-3 para o Flamengo. Eu acho que foi 2008 ou 2009. Eu assisti com os meus filhos pequenos, eles eram pequenos, no meio da torcida do Fluminense, porque tinha tão poucos tricolores, tinha tantos flamenguistas que eu fiquei com medo de estar lá na raça rubro-negra, fiquei com os meus filhos, mas eu saí de lá respeitando os tricolores, porque eu comemorava o gol do Flamengo no meio da torcida tricolor, eles só me olhavam assim, ninguém me apedrejou, ninguém me jogou resto Então, de você não sabe. despacho. Meu, você me lembrou de uma história, você não vai acreditar. O ano passado, final do Paulista, Corinthians e Santos. Sou corintiano, meu irmão, a gente é Sim, sim. corintiano. Manda um Jogo no abraço para ele. Pacaembu, eu secretário, jogo no Pacaembu de torcida única. Era só torcida do Santos, tá? E aí, meu irmão, vamos no jogo, vamos no jogo. Falei, meu, vai ser um negócio doido. Eu vou por dever de trabalho. O prefeito ia lá, todo mundo ia, eu tinha que ir e tal. Falei, meu, mas vai ser punk, você sabe, só santista lá. Não, vamos. Aí chegamos lá, ficamos ali e assistindo o jogo. Aí, o Santos faz gol, velho. O Santos faz o gol no finalzinho. E o Corinthians podia perder até de 1-0, perdeu, depois ganhou nos pênaltis, e aí a santistada toda, a peixada toda foi para casa triste naquela noite e tal, enfim. Mas tô eu, meu irmão, talvez mais uns 2 ou 3 corintianos e só santista. Cara, gol do Santos, meu irmão parado, eu também. Cara, sai um cara, meu, quase 2 metros de altura, umas 3 fileiras na nossa frente, vem correndo na direção dele, abraça ele, comemora! Comemora! Já sei, você é corintiano. Meu irmão, cara, apavorado, falou, eu não sou santista. Ele falou, deixa de ser mentiroso, pastor, eu te conheço, você é corintiano. Caraca! Eu falei pro meu irmão, pô, Uau. tu pagou de mentiroso e de covarde. O que foi pior? Hoje disso. Ele foi um covarde mentiroso. Sou lá da igreja, rapaz, eu te conheço. Você é cunhado da Patrícia Bezerra, corintiana roxa, que eu sei disso, né? Meu irmão falou pra ele, eu pensei que você ia me bater, cara, você veio correndo de lá, me grudou, eu falei, o quê? Vou falar com esse corintiano aqui, vou morrer. Vou ser lixado. Foi um covarde mentiroso ou um mentiroso covarde? Não sei. Herói. Que legal. Isso acontece, né? Foi um jogaço. O Adriano fez 2 gols. Petkovic saiu no meio deu passes maravilhosos, saiu no meio do jogo e aí ficou chateado, foi embora, porque o Andrade, o técnico era o Andrade, tirou o Petkovic. Eu lembro desse jogo. Foi um jogaço. Eu tava lá, cara. Tava lá. Antes da reforma do Maracanã, né? Eu lembro. A melhor forma de responder à dor e à alegria é usando a linguagem dos salmos. Porque 40% dos salmos são lamento, né? E os outros 60% são explosões de alegria na presença do Senhor. Por que usando a linguagem dos salmos? Porque os salmos são expressões diante de Deus, para Deus, né? Como C.S. Lewis dizia, os salmos são ou com Deus ou contra Deus, mas nunca sem Deus. Uau! Com e Deus nada ou melhor, contra Deus. Você que é fã dele, nada melhor do que a versão do Eugene Peterson para os Salmos, né? Maravilhoso. Nada substitui aquilo. Eu, todas as vezes que leio, releio, bebo, cara, ele é o cara. Ele é. O Bono que ainda vai vir aqui para essa live. O pessoal né? tá falando, de tanto que eu falo dele, estão falando que eu vou trazer ele aqui. Boa. O Bono disse que voltou a ler a Bíblia quando o Eugene Peterson começou a publicar livros. Não foi de uma vez a Bíblia inteira, né? Ele foi Filipenses, depois foi tal. E tem uma história que, se você me permite, eu conto em um minuto. Ele era professor do Regent College, e aí um dos alunos dele chegou na aula e falou assim, Dr. Peterson, com a Rolling Stone, a revista Rolling Stone na mão,
Doutor Peterson, aí ele, pois não, filho, no meio da aula. O Bono está falando do senhor aqui. O quê? O Bono está falando do senhor, está citando o senhor Conheço. aqui. Aí ele falou, who is Bono? Quem é o Bono? Aí passaram-se lá uns 2 anos, ele estava lá em Chicago, no escritório, já estava aposentado da faculdade teológica e do pastorado, só traduzindo a Bíblia. E aí o telefone toca, o assessor, sabe essa também? Não, não, Verídica. não. Ele conta, o próprio Peterson conta Eugênio. isso. O Gene Peterson. E aí o assessor fala, escritório do doutor Eugene Peterson, bom dia. Ele falou assim, olá, tudo bem? Eu sou o Bono Vox, eu estou aqui em Chicago, nós vamos nos apresentar no final de semana e me disseram que... Aí o cara falou assim, dá licença, ligou o telefone, eu quero trote, né? Aí o Bono liga de novo e fala assim, não, é sério, eu sou o Bono, tal. Você não está brincando comigo? Não, é sério, eu estou lendo, eu li esse livro, aquele e tal. Aí ele falou, então só um minuto. Aí ele chega, doutor Peterson, o Bono, sabe quem é o Bono? Aí ele falou, agora eu já sabia quem era o Bono, né? O Bono disse que está aqui em Chicago, ele quer encontrar o senhor e tal, e amanhã ele quer saber se o senhor teria um tempo para conversar com ele. Ele falou, filho, manda um abraço para ele, mas eu não posso, você sabe que a gente está com um deadline apertado, a gente está atrasado, a editora está no pé. Aí o cara, mas, doutor Peterson, mas espera aí, é o Bono. Aí ele pega a Bíblia e fala, é o Isaías. Muito Muito boa, bom. muito Foco, boa. foco total, né, cara? Já quase fechando aqui. Poxa vida, que alegria. Pô, nem me Não fala, fechar. nem Não, me não, fala. peraí. Não é porque vai fechar que eu tô alegre. É a alegria desse tempo, né? Eu sei, maravilhoso, maravilhoso. E matar a saudade desse jeito, ainda melhor ainda. Muito bom, muito bom. Cara, olha o Pedro do Borel aí. Perdi essa, mano. Perdeu Grande nada, fica Pedro. gravado, velho. Pedro chegou, Chegou dominou agitando. geral. Ele domina tudo. Um livro. Um livro. Puxa vida. Que difícil, hein? Um livro. É difícil essa Só pergunta. um? Então, é difícil pra caramba. E Aí eu quando você fico com a falou Bíblia um, mesmo. assim, o último que você leu, um que te tocou, ou um que, sei lá, te tocou muito numa determinada fase da sua vida, um que você recomendaria para quem está agora na pandemia e está lendo mais, enfim. Aí é. Que livro é muito momento, né? Sim, sim, exatamente, exatamente. Eu lembro com alegria e com emoção terminar alguns romances na minha adolescência, né? E aí, cara, ficava fazendo orçamentos de pintura, assim, olhando para o teto, assim, tão estupefato com o que eu havia lido, né? Mas eu estava relendo hoje trechos da Montanha dos Sete Patamares, de Thomas Merton. Esse livro me impactou muito, né? Mas eu poderia citar C.S. Lewis, Claro. Surpreendido pela Alegria, um livro que eu amo, releio de quando em Para quando, esse ou momento, inclusive, é bárbaro, né? não é? Não é? A Volta do Filho Pródigo, do A Henry volta do filho Newell. pródigo. Já estou citando um monte, desculpa, foi mal. Uma música que não pode faltar na sua playlist. Uma música minha? Ou... Ah, puxa vida, você me pegou, hein? Uma música do Milton Nascimento. Qualquer uma do Milton Boa, Nascimento. boa. As 5 finais, para a gente fechar, e aí você trazer a Tá, surpresinha para nós. 5 tá bom. finais. Um personagem bíblico que você gostaria de ter sido, nem que fosse pelo menos por um dia. Neemias. Por quê? Neemias. Porque ele era tão piedoso quanto prático. Ele não fez uma distinção entre a vida contemplativa e a vida ativa, né? Boa. Neemias me Invertendo. inspira muito. Tá. Invertendo. Um personagem bíblico que você jamais gostaria de ter sido. Saul. Saul. Por quê? Porque Saul
ele não enfrentou as suas fragilidades e quando ele se deu conta, já era, né? Ele jogou fora o chamado dele. Você sabe que o Russell Shedd dizia que apenas 15% dos personagens bíblicos terminaram bem, começaram bem e terminaram bem. Então, ele disse para um amigo que ele estava mentoreando o seguinte: você quer fazer parte dos 15% que terminaram bem ou dos 85% que começaram bem e terminaram mal, né? Saul é um desses que começa bem pra caramba, mas termina super mal, né? Uma cena bíblica, ou, enfim, um momento bíblico, um episódio bíblico que você gostaria muito de ter participado. Sem dúvida, em João, quando Jesus diz para a adúltera: onde estão os teus acusadores? Eu queria ter visto o olhar daquela mulher, né? Michael Card diz que Jesus ficou escrevendo na areia. Eu ia ficar assim do rabo de olho vendo o que Jesus estava rabiscando na areia. O que Jesus teria... Eu teria visto o olhar daquela mulher e teria visto... Jesus, como Sócrates, não escreveu, não deixou nada escrito, mas há um registro bíblico de Jesus escrevendo. E foi exatamente quando ele está ali pensando: o que eu digo para essa turma tão... de coração tão esclerocardíaca, né? Coração tão duro, né? Gostei. Esclerocardia. Gostei. É a tua praia. Invertendo de novo. Uma cena bíblica que você jamais queria ter participado. Vendo Judas se arrependendo, testemunhar o arrependimento, não. A gente fala arrependimento, dá logo uma conotação teológica, como uma coisa positiva, né? Mas o Judas tira a sua própria vida, não é? Eu não gostaria de ter presenciado nem a traição, Judas traindo, indicando Jesus, nem a expressão do seu olhar, do seu rosto, quando a ficha cai e ele diz: puxa, traí o Senhor dos senhores, traí o Rabi, traí o meu mestre, né? A última. Pandemia é? Pandemia é sofrimento. Sofrimento. Tempo difícil, não é não, Beto? Muito. Angústia, incerteza. Um amigo disse o seguinte: não foi arrependimento, foi remorso. É verdade, é uma distinção. Muito bem. Palmas aí, é uma distinção profunda. O Tiago. Há uma distinção muito importante entre arrependimento e remorso. Verdade. Né? Verdade. Remorso, eu diria, Tiago, né? Remorso, Tiago, é olhar a vida pelo retrovisor. Né? Arrependimento, a gente olha a vida pelo para-brisas, porque a palavra é metanoia, é pensar diferente, né? É repensar e olhar para frente e se tocar o barco. Vida que segue, misericórdia renovada, graça nova, né? É isso aí. Eu já tinha terminado, mas a Eliane está te perguntando. Um filme. Um filme? A Missão. Com Robert De Niro e com música de Ennio Morricone. Bom demais. Linda. Cara, eu sei que você podia orar ou trazer um pensamento, ensinar alguma coisa pra gente aqui no final dessa live. Mas eu queria pedir uma coisa que eu sei que por meio dela também vai ser um ensinamento e também vai ser uma oração e uma prece. Eu queria pedir, lógico, que eu imagino que é o que está todo mundo desejando, eu queria pedir que você cantasse pra gente, para encerrar essa live. Poxa, que honra. A viola está aqui na mão. Dá vontade de cantar um monte de coisa, né? Você tem um coração tão bonito, tão sensível, né? Como se diz em Pernambuco, né? Você não é alma cebosa. Cara, você sabe que toda semana, quase toda semana, a minha playlist lá tem você cantando É de Coração. Poxa, que honra, que honra. Toda semana, entre tantas, mas essa é uma música... Cara, é como se eu estivesse na sala da minha casa, como se eu estivesse no meu carro. Que honra. É verdade. Que alegria.
Eu ia cantar uma desse trabalho novo, né? O Alegrem-se na Esperança. Mas aí eu fico na dúvida se você quer que eu cante o Verso Se do você Coração. quiser essa, me toca demais, 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 demais. Então tá bom. Então vamos terminar com É de Coração. Obrigado, Beto, por essa noite tão agradável. Eu nem sei como te agradecer, cara. Nem sei como te agradecer. Não, por favor. Que isso, imagina, a honra foi minha, a alegria, né? Nem fiquei tímido, fiquei de boa. Nem eu. Amiga é a pessoa com quem a gente pode ficar em silêncio e não se constrange, né, cara? Pode olhar nos olhos e não se constrange. Como descrever? Como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti. Sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão bom frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade. Te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe meu louvor, é de coração. De coração. Uau! Esse grande GB. Escuta, o pessoal tá todo pedindo pra você cantar mais uma do último trabalho. Aí não vai ter jeito. Então vamos. Romanos 12:12 diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Né? É um cântico. Esse trabalho novo tem canções mais elaboradas, não é? Com cordas, né? Mas termina com um cântico bem simples, bem comunitário, bem congregacional. Né? Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração.
Alegrem-se com os que se alegram, e chorem com os que choram, mas perseverem, perseverem na comunhão, perseverem, perseverem, perseverem na comunhão, perseverem, perseverem na comunhão, perseverem na oração. Uau, que coisa boa, cara. Tem mais nada a dizer. Bacana. Uma mensagem final dessa. Gente, Obrigado. por ficarem Obrigado. com a gente aqui até esse momento. Obrigado a todos vocês. Foi demais. Quem quiser depois ver a live toda, ela vai estar disponível amanhã no meu canal, youtube.com/carlosbezerrajr oficial. Também vai estar disponível nos próximos dias em formato de podcast, tanto no Que Deezer legal. quanto no Spotify. É só você ir lá, Carlos Bezerra JR, Gerson Borges. Gente, uma alegria imensa estar com vocês. Um beijo para vocês. Gerson, cara, eu nem sei Imagina. como te agradecer. Nem sei como te agradecer. Ah, Ganhei não a precisa. noite, ganhei a semana. Cara, acho que foi a live Imagina. mais comprida que a gente fez. Foi maravilhosa, maravilhosa. Que honra, que honra. Eu é que agradeço, porque a gente vai vivendo esses dias tão difíceis, né? E tem dia que a gente fica arrastando a asa, assim, parece que não é. E hoje foi um dia desses, um dia que eu fiz o que eu tinha para fazer, mas o coração estava assim, lidando com tantas coisas, e você me deu agora uma noite refrigerante, assim, né? Um abraço da graça, um beijo no teu coração, da tua família linda. Obrigado. E de todo mundo que esteve com a gente até agora. Puxa vida, fico feliz, feliz mesmo. Foi sensacional, foi sensacional. Beijo para você, para a Cinha, outro, para os meninos. Sim. Se cuida. Obrigado. Para a Paty também, para as suas meninas lindas, para o seu pai, para o seu mano, sua mãe. Eles estão bem, né? Todos bem. Super né? bem. Super Família bem. que eu amo muito. Ó, faz tempo, hein? Faz tempo. Mais de 30 anos. Beijo. Beijo. Valeu, querido. Gente, amanhã, 9h30 da noite, a gente tem um encontro aqui. A terra vai tremer, hein? Vai estar aqui o padre Júlio Lancelotti. Ih, rapaz, olha aí. O bicho vai pegar aqui. Cuidador de gente na rua, de gente de rua. Cara, admirável, admirável. Também. Ele é da Moca, né? De uma paróquia Ele é da Moca, aí sim. Lá perto do Bitum, nosso amigo Bitum, isso mesmo. Verdade. Valeu, Beijo, um abraço, cuida. cara. Tchau. Você também. Tchau, querido. Valeu.